Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha só, nós vamos hoje falar sobre um tema, o espírito de quem crê. Vamos orar pelo dia de hoje, ao poderoso Deus? Fale conosco, Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só a palavra de Deus hoje. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou e segui-me, e eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Você vai perceber quando ali vem a direção para a lista, para onde cada tribo pode entrar, verificar como é que está a terra prometida. Todos foram, mas você vai perceber que todos os outros 10 falaram que não ia vencer, falaram que não tinha mais jeito. Mas aqui Caleb teve um espírito, um outro espírito, porque ele viu que se Deus prometeu aquela terra prometida, Deus há de entregar a terra prometida. Então ele é o que Josué e Caleb é o que entraram dentro da terra prometida. Então o espírito daquele que crê, ele é diferente do espírito desconfiado, do espírito que não tem fé, dos que não tem aquela visão da fé, essa visão que nós devemos ter. Diferente do espírito medroso, dos que não veem os olhos espirituais. Porque você vai perceber, muitas pessoas não têm esses olhos espirituais. E quando a gente fala de olhos espirituais, vamos perceber um momento na palavra de Deus, aonde ali estavam perseguindo o profeta. E Eliseu ora ali para que Deus abra a visão do profeta que estava com ele, porque eles estavam cercados. Eles estavam cercados ali, eles poderiam ser mortos. E ele começa a ficar com medo. E o profeta faz uma oração e fala assim: Deus, que o Senhor abra a visão do meu servo, para que ele possa ter visão espiritual. Muitas vezes, meu irmão, é essa oração que nós devemos fazer. Porque nós não estamos vendo, mas nós devemos ter e compreender que a visão espiritual ela tem que estar aguçada, pronta, diferente do espírito medroso. Então a diferença, você vai ver que os olhos dele abriu e ele falou assim: nossa, eu vejo carruagem como fogo, e os que estão conosco é muito maior do que estão com eles. Ele viu que aquela guerra espiritual, aquela guerra que ele estava passando, o Deus que estava com ele é o mesmo Deus que está conosco, era muito maior do que todas as dúvidas e que todas as outras dificuldades. Então muitas pessoas, ela vai ter aquele espírito medroso, daqueles que não andam na direção de Deus, diferente do espírito malicioso, dos que medem os outros pelos próprios, medem os outros pelo que eles próprios são. Elas começam a julgar as pessoas pela forma que ela age com as outras pessoas. Então o espírito daquele que crê é forte. É essa força que nós devemos ter. E ele vai suportar lutas, ele vai vencer as batalhas. E sabe que, veja o que diz a palavra, Salmos 37, 24 diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. O Senhor, nosso Deus, se cair, esse não vai ficar prostrado. É esse espírito que nós devemos ter. Nós podemos até cair, mas prostrados não ficaremos, porque o Senhor pegará nós pela tua mão poderosa. Por isso nós devemos seguir firme, confiando sempre naquele que nos chamou, o Senhor. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E é esse Deus que nós servimos, esse Deus tão grande. Então o espírito daquele que crê, ele não vai desistir. Não por si, mas pelas palavras que ouviu. Ele crê e por isso entrega totalmente. Por isso essas palavras se lançam na batalha. Por essa palavra ela jamais vai tornar vazia. O espírito daquele que crê não permite dúvida. Não pode haver dúvida. Sem pensamentos são puros, seus olhos são bons. Ele escolheu ser assim. O espírito daqueles que crê leva a escolher, agrada a Deus. O espírito daquele que crê, nós devemos entender que quando a gente crê, Deus está conosco nessa batalha, nessa luta, como diz o Salmo. Se cair, não vai ficar prostrado. Então o espírito daquele que crê não entende, não posso. Ele não entende essa palavra, eu não posso. Não. Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Ele não vê nada impossível.
O espírito daquele que crê só esconde no esconderijo. Sabe onde que ele esconde? No esconderijo do Altíssimo. Onde diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o único lugar, aquele que crê que ele vai esconder. Ele vai esconder no esconderijo do Altíssimo porque sabe que ele lá ganha qualquer batalha. Ele é protegido, sabe pelo quê? Sob a sombra do Onipotente. Ele é guerreiro, ele guerreia, ele luta, sabendo que a vitória é certa, é essa certeza que nós devemos ter. E o Espírito daquele que crê. E o passaporte para a terra prometida. Josué, Caleb, todos os outros foram que trouxe palavras negativas, mas ele trouxe a palavra poderosa, a palavra positiva. E o que torna raridade diante dos olhos de Deus, o espírito daquele que crê faz que seja chamado pelo nome para possuir aquilo que ele creu. Então que o Senhor veja em você o espírito diferente das demais pessoas, o espírito da fé, do poder de Deus, do impossível tornando possível na sua vida. Vamos orar ao poderoso Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa ver em nós o teu espírito forte, para que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, ó Deus de Israel, esteja sempre conosco. Pai, eu lhe peço, pelo nome de Jesus, amém, e graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida e até ao próximo vídeo. Amém? E graças a Deus por isso.